então pelos fenícios. A Fenícia corresponde hoje ao atual território do Líbano. Nessa estreita faixa de terra, os fenícios acabaram desenvolvendo fortemente o comércio marítimo, em função da extrema dificuldade de desenvolver a agricultura, sendo que a região tinha poucas áreas cultiváveis. A organização política dos fenícios era descentralizada, ou seja, a região era dividida em várias cidades-estado autônomas que eram governadas por magistrados denominados sufetes. Como a principal atividade econômica era o comércio marítimo e o grupo que governava as cidades estava ligado a essa atividade, o tipo de governo desenvolvido nessa região foi a talassocracia, do grego thalassa, que significa mar, e kratos, que significa poder. As principais cidades-estado fenícias foram Sidon, Biblos e Tiro, com destaque para Tiro, e essas cidades dominaram o comércio no Mediterrâneo entre 1400 a.C. e 600 a.C. As florestas, repletas de cedro, e as atividades de pesca contribuíram para a expansão marítima dos fenícios, sendo que adquiriram experiência no mar e construíram seus navios a partir dessa madeira. Os fenícios, devido às longas viagens, acabaram criando vários entrepostos comerciais que posteriormente tornaram-se colônias. Esses locais eram utilizados pelos fenícios para abastecer os navios e comercializar também. Dessa forma, a colonização foi uma das principais características desse povo. A principal colônia fenícia foi Cartago, criada por comerciantes de Tiro, e essa cidade se tornaria, após a derrocada dos fenícios, um grande império marítimo que disputaria com os romanos a hegemonia no mar Mediterrâneo. Além disso, os fenícios eram exímios artesãos, construíram navios, artigos em ferro e em metais preciosos e os valiosos tecidos púrpura. Esses tecidos tinham uma coloração extraída de um molusco chamado murex, e eles eram muito caros devido às dificuldades de acesso a esse molusco e à grande quantidade de moluscos necessária para extrair um pouco de tinta. Os fenícios ainda superaram os egípcios na produção do vidro, sendo que conseguiram fabricar o vidro transparente. Outra característica importante dos fenícios foi a disseminação da utilização de moedas nas transações comerciais, o que facilitou bastante a vida dos fenícios. Visando facilitar ainda mais o controle das atividades comerciais, os fenícios criaram o alfabeto, formado por 22 letras, apenas consoantes. Esses símbolos representavam sons e facilitavam a escrita, comparando-a com o cuneiforme e o hieróglifo, escritas repletas de símbolos e interpretações. O alfabeto foi aperfeiçoado pelos gregos, que criaram as vogais, e difundido pelos romanos, chegando até nós. Por volta do final do século VII a.C., os fenícios sofreram com invasões estrangeiras sucessivas, tais como a dos caldeus, persas e depois macedônios. No século IV a.C., diante da invasão dos macedônios de Alexandre o Grande, boa parte da população de Tiro fugiu para Cartago. Os fenícios eram politeístas e acreditavam então em vários deuses. Contudo, eles denominavam seus deuses de Baal ou Bar, que significa Senhor. Uma das grandes características da religião dos fenícios é que eles realizavam sacrifícios humanos e se tornaram o único povo da antiguidade oriental a desenvolver essa prática. Hebreus. Originários da cidade suméria de Ur, na Mesopotâmia, por volta do início do segundo milênio a.C., os hebreus se destacaram por criarem a primeira religião monoteísta da antiguidade. O judaísmo seria a base para o desenvolvimento de outras religiões monoteístas no decorrer da história, como o cristianismo e o islamismo. O culto a Iavé, também chamado Javé ou Jeová, uniu os hebreus antes politeístas. O livro considerado sagrado para os hebreus é o Torá, que é o Antigo Testamento da Bíblia cristã, e é a base para o conhecimento da sua história. A primeira organização política dos hebreus foi o patriarcado. Abraão, considerado o primeiro patriarca, segundo o livro sagrado, orientações divinas, conduziu seu povo da Mesopotâmia para Canaã,
a chamada Terra Prometida, atual Palestina. Durante a viagem, os hebreus desenvolveram o pastoreio nômade como atividade econômica. Ao chegarem a Canaã, os hebreus enfrentaram os cananeus, mas não permaneceram muito tempo na região, devido à dificuldade de desenvolver a agricultura. Liderados por Jacó, os hebreus migraram para o Egito, chegando nessa região na época da dominação dos Hicsos. Após a expulsão dos Hicsos, os egípcios escravizaram os hebreus, que permaneceram no Egito, entre o período de escravidão e o período anterior, por cerca de 4 séculos. Liderados por Moisés, o último patriarca, os hebreus fugiram do Egito em um episódio denominado Êxodo. Segundo a Bíblia, eles levaram cerca de 40 anos entre o Egito e a Palestina. Durante essa viagem, Moisés teria criado os 10 mandamentos e algumas leis sociais. Os hebreus chegaram a Canaã logo após a morte de Moisés, contudo, não mais unificados. Os hebreus haviam se dividido em 12 tribos. Segundo a Bíblia, essas tribos eram originárias das famílias dos 12 filhos de Jacó. Cada tribo era comandada por um juiz, que acumulava os poderes militar, político e religioso. Dessa forma, o juizado foi o segundo modelo, a segunda forma de organização política dos hebreus. Nesse período, algumas mulheres assumiram o posto de juiz e comandaram tropas em batalhas. Os principais inimigos dos hebreus eram os filisteus, nesse retorno a Canaã. Os filisteus se estabeleceram na região no período em que os seguidores de Jeová estavam no Egito. O principal dos juízes hebreus teria sido Sansão, lendário líder hebreu destacado pela sua força sobrenatural. Os hebreus perceberam que unidos tinham muito mais força para enfrentar os filisteus. Por isso, formou-se a terceira organização política dos hebreus, a monarquia. Saul foi o primeiro rei e deu início à unificação dos hebreus. Davi foi o sucessor e teve sucesso na conclusão da unificação do seu povo. Além disso, Davi venceu os filisteus e confirmou o domínio hebreu na região. Salomão sucedeu Davi e foi o mais importante dos reis hebreus. Ele se aliou aos fenícios e desenvolveu o comércio em Israel, através da construção de estradas e da sua proteção pelo exército, o que trouxe para o país as caravanas comerciais que partiam ou chegavam à Fenícia. O reino de Israel tornou-se rico. Salomão ordenou a construção do Templo de Jerusalém, considerado sagrado por seu povo. Contudo, para ampliar as relações diplomáticas na região, Salomão se casou com princesas de países vizinhos. Para homenagear os deuses cultuados por elas, ele ordenou a construção de templos em honra deles. A grande questão aqui é que a maior parte da mão de obra em Israel era formada pelos próprios hebreus, através da servidão coletiva. Dessa forma, os hebreus, em grande quantidade extremamente ortodoxos e fiéis à sua religião, se revoltaram, causando instabilidade social. Com a morte de Salomão, o reino de Israel acabou se dividindo em 2, situação denominada de cisma hebreu. Ao norte, formou-se o reino de Israel, formado por 10 das antigas 12 tribos, com a capital na cidade de Samaria. Tornaram-se politeístas e acabaram sendo dominados pelos assírios no século 8 a.C. Ao sul formou-se o reino de Judá. Esse reino foi formado por 2 das antigas 12 tribos, e a capital, a cidade de Jerusalém. Continuaram monoteístas, mas acabaram sendo dominados pelos caldeus no século 6 a.C. Os caldeus ou neobabilônios, liderados por Nabucodonosor, destruíram Jerusalém e escravizaram os hebreus, levando-os para a Babilônia, em um episódio que ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Em 539 a.C., os persas, liderados por Ciro I o Grande, conquistaram a Mesopotâmia e liberaram os hebreus do cativeiro. Quando retornaram à Palestina, os hebreus se depararam com uma terra dominada pelos persas e acabaram se tornando seus súditos. Após a dominação dos persas, a região foi dominada pelos macedônios
e por volta do início do primeiro século a.C. pelos romanos. Os hebreus tiveram sérios problemas com esses últimos, pois jamais aceitaram cultuar o imperador romano como um deus. No ano de 135 depois de Cristo, os hebreus foram expulsos de Canaã, em um episódio conhecido como diáspora. Persas. Dominados por um povo chamado Medo, até o século VI a.C., haviam se identificado como um povo unificado a partir da difusão do zoroastrismo, religião dos persas. Ciro I o Grande liderou os persas, que venceram os medos e passaram a controlar a região do atual Irã. Liderados por ele, os persas conquistaram a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, a Fenícia, a Ásia Menor, que naquela época ficava nessa região o reino da Lídia, que era extremamente rico, e uma parte da Índia. Ciro era conhecido por respeitar a cultura e a religião dos povos dominados. Um exemplo disso é a libertação dos hebreus do cativeiro da Babilônia. Ciro I morreu em 529 a.C. e foi sucedido por seu filho Cambises I, que conquistou o Egito em 525 após a vitória na Batalha de Pelusa. Após uma tentativa frustrada de expandir o império no norte da África, Cambises se matou e o império foi tomado por revoltas emancipacionistas. Em 521 a.C., Dario I assumiu o Império Persa. Ele acabou com as revoltas, vencendo todas. Após a pacificação do império, Dario se dedicou à sua reestruturação. Ele dividiu o império em satrápias e nomeou sátrapas para governá-las. Os sátrapas eram geralmente persas. Para fiscalizá-los, Dario enviava, periodicamente, os seus fiscais, que eram chamados os olhos e ouvidos do rei. Esses fiscais faziam inspeções surpresas nas satrápias. Além disso, Dario ordenou a construção de estradas, o que estimulou o desenvolvimento comercial e facilitou a locomoção do exército para acabar com as possíveis revoltas. Para acelerar as comunicações, Dario criou um eficiente sistema de correios. Ele também instituiu a utilização de moeda, o que foi facilitado pela conquista dos tesouros da Lídia. O exército foi incrementado e Dario partiu para a conquista da Jônia, que na época era o litoral da Ásia Menor, formado por cidades-estado de cultura grega. Os atenienses apoiaram as cidades da Jônia na luta contra os persas, e por isso, após vencer a Jônia, os persas seguiram em direção à Grécia, conquistando a Trácia e a Macedônia no caminho. As guerras entre os gregos e os persas ficaram conhecidas como guerras médicas ou greco-pérsicas. Em 490 a.C., Dario I invadiu a Grécia com 50.000 soldados, mas acabou derrotado pelos atenienses na Batalha de Maratona. Em 480 a.C., Xerxes I, filho de Dario, invadiu a Grécia com 250.000 soldados. Para vencer os persas, as cidades gregas se uniram e expulsaram os invasores de seu território, após as vitórias nas batalhas de Salamina e Plateia. Além da derrota para os gregos, os persas tiveram que reconhecer a sua hegemonia no mar Mediterrâneo. No século IV a.C., o poderoso Império Persa caiu diante dos macedônios de Alexandre o Grande. O último imperador persa foi Dario III. Os persas tiveram muitos escravos em função de várias guerras, mas também utilizavam-se da servidão coletiva. Sua principal atividade econômica era o comércio. A religião dos persas era o zoroastrismo, uma religião criada por um persa chamado Zoroastro, também conhecido como Zaratustra. Essa religião era dualista, baseada na crença em um deus do bem, chamado Ahura Mazda ou Hormuz, que era auxiliado, segundo a crença dos persas, por espíritos bons, como Mitra, por exemplo, e o deus do mal, Ahriman, que era auxiliado por espíritos maus ou demônios. Na religião dos persas, eles acreditavam que, de acordo com as ações das pessoas durante a vida, essas pessoas tinham 3 destinos após a morte. Os bons iam para uma espécie de céu, os maus iam para uma espécie de inferno, e as pessoas que ou se arrependeram no final da vida
ou levaram uma vida nem tanto para o bem, mas nem tanto para o mal, ficariam numa espécie de purgatório chamada Morada dos Pesos Iguais. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa audioaula e até a próxima.